Hoje vamos trabalhar isso, crase, padronização, a questão do endereçamento, né, que a gente está muito acostumado com aquela fórmula antiga do excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, com esse excesso de deferência, um excesso de distanciamento, até um desequilíbrio aí na relação, né? Mas, como veio a Constituição aí igualando todo mundo, é claro que a gente precisa respeitar uns aos outros, obviamente, mas não precisa mais desse exagero. E o Código de Processo Civil trouxe uma mudança nesse endereçamento, né? Na outra questão que eu sempre bato na tecla é o cabeçalho, aquilo ali da qualificação das partes. Eu tento ser o mais sucinta possível. Aquela questão do o portador do RG, o inscrito no CPF e tal. Bota CPF, RG direto, entendeu? Assim a gente economiza espaço. E eu também preciso desmistificar aqui essa questão do quanto mais extensa, melhor a petição, quanto mais extensa, mais argumentos. E assim a gente vai enrolando e dificultando chegar, concluir, né, no que a gente quer. Por isso que eu sei que quando vocês falam, quando vocês vão contar a história do processo e vão dizer o que é que vocês querem com o processo, com aquela petição, qual é o objetivo, vocês conseguem facilmente dizer, né? Dizer o que querem, dizer o porquê, dizer desde quando tem direito, por que tem direito, qual a consequência de violar esse direito. É, eu sei que todo mundo consegue falar isso com facilidade, né? O problema é na hora de colocar no papel. Então, sempre que a gente for escrever, a gente precisa saber o que é que a gente quer com aquela petição, tá? E aí você vai colocar os seus fundamentos de forma sucinta. Não estou dizendo para sonegar informações, né? Para deixar de colocar informações importantes, mas se você consegue dizer tudo com 5 páginas, prefira a escrever um texto com 20 páginas, tá? A gente diz, ninguém vai ler, ninguém vai ler. Mas isso é porque é fatigante, né? Ninguém quer ler um textão, todo mundo vira piada. Na vida cotidiana, se você recebe um textão no WhatsApp, você já faz piada com aquela pessoa que mandou aquele textão. Quando você recebe um áudio super longo, também, né? Todo mundo, é um podcast. Todo mundo tira onda disso, né? Então, no texto é a mesma a mesma coisa. E aí isso vira piada, né? Quando eu fazia letras, que eu fiz letras também, geralmente na academia tem uma disputa entre os professores, né? Tem uns que sofrem bullying lá na academia também. E tinha um professor muito bom de literatura e ele fez o doutorado lá no programa do próprio curso onde eu fazia letras. E a tese dele, de doutorado, era gigantesca. Eu acho que tinha mais de 400 páginas. E não tinha ninguém querendo fazer parte da banca dele, porque ninguém queria ler o texto dele. E ele virou piada, no departamento todo, né? Tanto é que eu, que não ensinava lá, eu era só aluna, e eu não era aluna da pós-graduação na época, eu era aluna da graduação, eu sabia disso, tá? Então, assim, vamos evitar se prolongasse, mesmo para a prova da OAB, com certeza. Sobretudo, né? Sobretudo em prova de OAB, prova de concurso, você tem que colocar todas as informações. E o ideal, eu vou fazer um parêntese aqui, para a forma como eu fazia e me salvou a prova de concurso. O que é que você quer falar? Quais são os argumentos, os fundamentos jurídicos? Você vai colocar todo o fundamento legal, desde a Constituição, passando por Tratado Internacional, é, Código Civil, Código de Processo Civil, tudo que tiver disponível para fundamentar juridicamente o seu pedido, vai colocar tudo e vai fazer os tópicos de cada ponto. Cada ponto. Tutela antecipada, danos morais, por exemplo, né? Vai colocar tudo.
e vai fundamentar. Você não precisa prolongar, tá? E numa prova dessa, você tem limite de página, você tem um limite muito, muito curto, né? Tem 5 páginas para escrever, 120 ou 150 linhas. 150 linhas é o máximo que se permite em concurso, né? É o limite ali. Então, você precisa conseguir colocar as informações de forma sucinta. Precisa falar tudo, só que de forma sucinta. Então, você precisa eliminar essas palavras inúteis. Por exemplo, na prova da OAB, você não precisa portador do RG, inscrito no CPF. Isso já toma espaço que você vai precisar usar para outras coisas importantes, entendeu? É, é bom. Então, vamos lá começar a crase, né? Pode passar, Yasmin. A crase é um fenômeno fonético de contração entre um A com outro A. O A, preposição, e aí a gente vai saber se vai existir essa preposição pelo verbo. O verbo pode pedir, o transitivo indireto, ele pede a preposição, ele pode pedir a preposição a. E o que vem depois, né, pode pedir o artigo definido a. Então, nessa contração, você precisa sinalizar essa ocorrência com o acento grave, tá? O acento grave não é a crase. A crase é o fenômeno de contração. O acento grave é a sinalização desse fenômeno, tá? Então, acontece quando tem a preposição a com o artigo definido a, logo, palavras masculinas não são antecedidas de crase, porque o artigo que vem antes é o artigo definido o. Então, não tem como, né? E na contração vira ao, tá? Entreguei ao aluno, entreguei ao estagiário, entreguei ao servidor. Agora, se eu digo entreguei à servidora, aí você, transformando no feminino, você vê que ali tem uma preposição do verbo, o verbo entregar e o artigo definido a, né? Da servidora, ok? Preposição a com o pronome demonstrativo, aquele, aquela, aquilo. Não é que a crase vem antes do aquele, aquela, aquilo. Ela vem no próprio pronome demonstrativo, tá? Entreguei as coisas àquela menina. Entreguei a aquela. Então, tem a contração. Por isso, precisa ser sinalizado com o acento grave, tá? E a preposição a com o pronome relativo. Novamente, a gente viu regência com pronome relativo, né? A gente viu quando o verbo pede a preposição e a preposição vem antes do pronome relativo e ocorrendo a contração, a gente precisa sinalizar. Por exemplo, a preposição com a qual, as quais, e somente com as quais, a qual, tá? Não tem como fazer com os outros, porque os outros não pedem essa preposição, nem vem com outro a, não vem com outro a, tá? Pode passar. Essas são as 3 ocorrências de crase. Então, você não precisa decorar aquilo, não vai ter crase antes disso, não vai ter crase antes daquilo, não vai ter... É só você pensar se ali estão presentes a preposição com o a artigo, ou o pronome demonstrativo, ou o pronome relativo, tá? Então, essa preposição, ela vai ser exigida tanto pelo verbo, como eu falei, pela regência verbal, ou pelo substantivo, adjetivo ou advérbio, que é a regência nominal, tá? E aí, o substantivo, ele vai pedir ou não o artigo feminino a, tá? Pode passar. E cada classe de palavra, ela tem uma função. O artigo definido, ele serve para definir. Eu estou apontando, eu estou falando de uma coisa que eu conheço, tá? Então, quando eu uso algumas, alguns, isso é indefinido. Então, é totalmente diferente do artigo. Por isso que diante de algumas não vem com acento grave, mas eu vou detalhar isso mais à frente. Mas aqui eu estou trazendo e estou intercalando com essas outras informações que eu vou falar mais à frente, porque é para vocês entenderem que isso aqui basta, né? Eu vou falar de várias exceções, vou falar de várias não ocorrências, mas no final das contas é aquilo ali. Só vai ter crase naquelas situações, tá? Eles já entregaram o recurso à defensora. Entregar o recurso à defensora. É um verbo transitivo direto e indireto. Ele pede
o objeto direto, o recurso, a alguém. Então, a defensora. Se eu falasse ao defensor, eu veria claramente um a com o artigo definido masculino. Aqui eu tenho um a preposição com o a artigo definido feminino, tá? Isso é prejudicial à saúde, isso é prejudicial ao pulmão, ao pulmão. Aí a gente vê trocando por uma palavra ao. Travou, voltou? Ele se posicionou favoravelmente ao recurso do réu, tá? Irei à Bahia, fui à Gávea. Nesses casos, essas palavras, esses topônimos, eles pedem o artigo, eles admitem o artigo definido a, tá? Quando eu falo a Bahia, vejam que eu preciso do artigo. Esse assunto de crase mistura com artigo, né? Eu preciso colocar o artigo. Agora, se eu falo Recife, se eu falo Paris, não precisa. Na verdade, não se admite, não tem artigo. A gente não fala a Paris, né? Não fala, certo? Por isso, não tem acento grave se eu trocasse Bahia por Paris, irei a Paris. Aí só tem preposição. Só tendo preposição, eu não coloco o acento grave, tá? Dirija-se à secretaria para obter informações. Voltei à casa do interior. É o seguinte, aqui eu trouxe esse exemplo da casa porque a casa precisa estar determinada. Se a casa não estiver determinada, a gente não coloca o artigo definido a, certo? A casa de fulana. Então, eu falo com o artigo. Então, se eu tiver uma preposição antes, eu sinalizo a contração, ok? Pode passar. Vejam só, esse trecho eu tirei, acho que da ADPF 1150, que tratou da questão do pronome neutro nas escolas. Alguns estados, algumas cidades é, colocaram, criaram alguma resolução sobre isso e passaram a usar, e alguém entrou com a ADPF. Então, vamos lá. É um trecho. O relator acrescentou que, no caso de Ibirité, vejam só, eu também preciso sinalizar a vírgula aí, que foi a aula passada. Vejam, o relator acrescentou que, ali, no caso de Ibirité, eu tenho essa informação intercalada, tá? Então, eu preciso isolar por vírgula. Que, vírgula, no caso de Ibirité, vírgula dos dois lados, tá? Ao estender a proibição da linguagem neutra à administração pública municipal em geral, novamente, ao estender a proibição da linguagem neutra à administração pública municipal em geral, eu tenho uma oração subordinada, adverbial, temporal, né, é o quando, reduzida de infinitivo. Aí, eu poderia dizer, o relator acrescentou que, no caso de Ibirité, quando estendeu a proibição, tá? Mas aí eu reduzi de definitivo. Ao estender, mas eu trago uma noção de tempo, e é uma oração. Tem uma oração intercalada aí. Novamente, eu preciso isolar por vírgula. O relator acrescentou que, no caso de Ibirité, ao estender a proibição da linguagem neutra à administração pública municipal em geral, as normas aparentemente violam a garantia da liberdade de expressão. E aí vamos resgatar, vou começar a ler novamente e a gente vai identificar o começo e a continuação dessa oração. O relator acrescentou que as normas aparentemente violam a garantia. Vejam que a oração é essa. O relator acrescentou que as normas aparentemente violam a garantia de liberdade de expressão. Não. E aí, no meio disso, eu intercalei, no caso de Birité, eu intercalei essa oração temporal, tá? Então, eu preciso, tudo que eu quebrei, essas quebras sintáticas, eu preciso sinalizar com a vírgula, certo? Violam a garantia da liberdade de expressão, a proibição da censura e dos objetivos fundamentais da República, relacionado à promoção, tá? Vejam, relacionado a, já tem a preposição.
na expressão, relacionado a alguma coisa, quanto a isso, relacionado a isso, relativamente a isso, tá? A gente tem relacionado a, quanto a, relativamente a, no que tange a gente já vem com a preposição aí. Então, se depois vier uma palavra feminina determinada por um artigo feminino, a, eu vou sinalizar a contração, relacionado à promoção. Agora, se eu tivesse relacionado ao bem de todos, relacionado ao bem de todos, vejam, eu troco por a palavra masculina, a gente vê claramente a ocorrência da crase. Promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, certo? Aqui tem todos os casos de vírgula e tem a ocorrência da crase. Pode passar. A legislação impugnada incorreria em censura constitucionalmente vedada, o artigo tal, que resultaria igualmente, vamos lá, eu trouxe uma expressão aí também intercalada, né, constitucionalmente vedada, sinalizei por vírgula, que resultaria que o pronome relativo, que traz uma oração adjetiva, novamente eu separo por vírgula, que resultaria igualmente é um advérbio que está aí intercalado, como ele é curto, a vírgula é facultativa, mas se eu colocar, eu coloco antes e depois, tá? Em violações, aí eu começo a lista em violações aos direitos fundamentais. Vejam só, violação a alguma coisa. Violação é um substantivo que pede a preposição. É uma regência nominal. Em violações aos direitos fundamentais, e aqui o a é a preposição aos direitos fundamentais, à liberdade, direito à liberdade. Aí tem a preposição do direito a alguma coisa, à liberdade, tá? Que é o complemento desse nome. E aí tem a ocorrência de crase, de expressão, de ensino e de aprender. Novamente, a violação à vedação ao arbítrio, a violação à vedação, violação a alguma coisa, vedação é a palavra feminina. Como aqui no começo, no item A, tem aos direitos, e a gente vê claramente a preposição a, aqui também tem violação à vedação, tá? Violação à proporcionalidade, certo? A gente viu aí a ocorrência de crase. O primeiro item tem artigo claramente com o pronome, com o artigo definido, tem preposição com o artigo definido masculino no plural, aos, e os outros itens começam com palavras femininas, então o artigo é definido feminino, tá? E aí, crase. Pode passar. Não obstante essa jurisprudência tradicional, esta Suprema Corte tem construído soluções que permitem a grupos e a entidades. Vejam só, é um caso especial de crase. Aí não tem por quê? Só tem preposição e os itens estão no plural, de forma genérica. Eles não estão determinados, eles vêm aí de forma genérica. Permitem a grupos e a entidades. Ele não disse aos grupos e às entidades. Se ele dissesse aos grupos, eu precisaria fazer a mesma coisa em relação às entidades. Aos grupos, preposição mais artigo. E às entidades, às entidades. Então, crase, certo? Mas aí eu teria que colocar S, porque eu sinalizaria que tem uma preposição com o artigo no plural, às entidades. Aí não, eu falei de forma genérica, a grupos e entidades. Então, é só preposição. Só tem preposição, não tem crase, tá? Permitem a grupos e entidades defensores de direitos, sobretudo das minorias, acessar a jurisdição, como ocorreu no caso tal, 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 tal. Pode passar. Agora vejamos a crase com preposição e pronome demonstrativo. Aquele, aquela, aquilo. Dediquei-me muito àquele trabalho. Quem se dedica a alguma coisa, tá? Eu me dediquei muito àquele trabalho, para aquele trabalho. Então, tem preposição mais artigo, certo? Desculpa, mais artigo não, mais pronome demonstrativo. Então, tenho que sinalizar a crase. Quero agradecer aqueles, tá? Quero agradecer aos alunos, quero agradecer àqueles. A gente vê que tem a crase, e aí, em contração com o pronome demonstrativo. Refiro-me a quem está sentada.
Vejam só, o e o a, eles podem ser artigo, tá? Eles podem ser pronomes demonstrativos também. Quando eu digo, eu prefiro a que está sentada, eu prefiro a que está de vermelho. Esse a, ele é o pronome demonstrativo, ele funciona como aquela. Eu prefiro aquela que está de vermelho, certo? Então, refiro-me à que está sentada, refiro-me àquela que está sentada. E referir, você se refere a alguém. Por isso, tem a preposição com o a, pronome demonstrativo, certo? Pode passar. O a será pronome demonstrativo, geralmente antes de que e de. Prefiro a de vermelho ou prefiro a que está de vermelho. O a pode ser substituído por aquela. Quando você pode substituir por aquela, aí ele é um pronome demonstrativo, tá? Pode passar. Preposição mais pronome relativo, a qual, as quais. Esta é a lei a qual todos devem obedecer. Todos devem obedecer à lei. Aí eu tenho a preposição a, né, diante do a qual, feminino. Então, a contração dos ais, da preposição, que veio pelo verbo obedecer, com a qual, tá? As roupas às quais me referi estão sujas. Me referi às roupas, me referi aos sapatos. Quando a gente substitui por uma palavra masculina, a gente percebe que ali tem, tá? Então, as quais. Preposição a, as quais. Então, eu sinalizo a contração, tá? Pode passar. Antes dos demais pronomes, como eu falei, que, cuja, quem, não ocorre crase porque ele não tem o a na formação, ok? Pode passar. Se antes de palavras masculinas tiver uma palavra feminina subentendida, tá? Como rua, avenida, a moda de, vai ocorrer crase. Por exemplo, preciso ir a Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, eu falo a avenida, tá? No caso, ou a rua Getúlio Vargas, deve ter rua e avenida Getúlio Vargas em todo o canto do Brasil. Então, apesar de Getúlio Vargas ser uma palavra masculina, eu coloco o acento indicativo de crase. Obrigada, Kátia. Coloco o sinal indicativo de crase porque tem uma palavra feminina subentendida, tá? O Ia Copacabana, é aí, o que é que vocês acham? Não tem, porque Copacabana não precisa de artigo. Eu não falo a Copacabana, eu falo Copacabana. Copacabana é bonita, eu não falo a Copacabana é bonita. Então, antes de Copacabana, só tem preposição. Se eu falo, vejam, eu vim de Copacabana, eu não falo vim da Copacabana, vim de só tem preposição, tá? Então, aí, da mesma forma, só tem preposição. Não tem artigo, logo, não tem crase, certo? Pode passar. Bom, crase antes das horas. Horas marcadas. Precisa de acento indicativo de crase, tá? A palestra começa às 10 horas. Agora, a crase é proibida quando não há preposição, ou estando as horas precedidas de outras preposições, após, desde, entre, para, tá? Porque se já tem essa preposição, não vai caber outra preposição. Então, não vai ter crase. Por exemplo, a palestra será após as 20 horas. Após já é preposição. Então, tem duas preposições aí. Esse as é só artigo definido. Estou esperando desde as 22 horas. Desde é preposição, eu não coloco outra preposição. E aí, a crase é facultativa diante da preposição até. Diante de até, se admite colocar o artigo. Então, desculpa, se admite colocar a preposição, outra preposição, porque até já é uma preposição. Quem faz muito isso é Saramago. Ele só usa dessa forma, ele só usa até com preposição. Então, a aula vai até às 12 horas, tá? Sem preposição, ou vai até às 18 com preposição, tá? No primeiro caso, só tem as artigo definido e no segundo tem preposição com
com artigo definido no plural, tá? Pode passar. Bom, e aí é uma questão de paralelismo. Eu sinalizei o paralelismo antes, né? Ali no caso de as entidades, aos grupos e entidades, a grupos e entidades, né? Eu não coloquei artigo definido de um lado, eu também não coloco do outro, tá? Então, se eu falo, a aula será de 8 a, a determinada hora, veja que antes do 8 eu só tenho preposição. Então, antes da próxima hora, eu também só devo colocar preposição. A aula será de 8 a 10 horas. De 8 a 10. A, só preposição. Sendo só preposição, não tem crase. Agora, se eu disser a aula será das 8 às 10 horas, de um lado eu tenho de mais a, de preposição mais as, artigo definido feminino no plural. Então, do outro lado, às 10, eu também tenho que colocar artigo a com com preposição a com o artigo definido a no plural, tá? Então, será das 8 às 10, e aí eu coloco crase, ou de 8 a 10 horas, tá? Pode passar. A crase é facultativa. Como a gente viu, a gente precisa desse artigo definido a. Então, ela será facultativa antes de pronome possessivo no singular. Minha, sua, nossa, porque esse pronome possessivo ele já é determinante. Ele é tão determinante quanto o artigo definido. Então, eu posso colocar o artigo definido antes de minha, de sua. Eu posso falar a minha bolsa, eu posso falar a sua bolsa, tá? E eu posso falar minha bolsa e sua bolsa. Se eu não colocar o artigo antes, não vai ter crase, só vai ter a preposição. Agora, se eu colocar, aí sim, certo? Deu para entender? É, eu vou dar o exemplo no final. E se o substantivo for subentendido, o acento grave é obrigatório, como nesse caso aqui. Ele se referiu à minha questão. Aí esse a tem preposição com a. Eu falei a minha questão. Eu não falei minha questão. Então tem os dois aí, então tem a contração. Do outro lado, e não a sua. Primeiro, a palavra questão está subentendida e não a sua questão, né? Mas para evitar repetição, eu omiti. Isso também é uma técnica de coesão para fazer de forma objetiva, evitando a repetição de palavra, e a gente vai ver no final. Como a palavra está subentendida, a crase é obrigatória, tá? Mas é isso, André. Diante do pronome possessivo, o pronome possessivo, ele tem a mesma função do artigo a. Então, eu posso escolher colocar um artigo na frente ou não, tá? Como a crase é uma preposição mais o artigo definido, e o artigo definido é facultativo diante do pronome possessivo, se eu decidir colocar, vai ter crase. Se eu não colocar, não vai ter, tá? Por isso que eu disse, aqui eu vou falar quando tem artigo. A minha bolsa, a sua bolsa. Agora eu posso falar simplesmente minha bolsa e sua bolsa. Se eu decidir falar simplesmente minha bolsa, sua bolsa, não vai ter. Ok? Pode passar. E no caso de pronome possessivo no plural, o artigo vai ser. O acento grave vai ser obrigatório. Porque se eu colocar esse artigo antes no plural, veja, eu me referi às minhas audiências. Se eu coloquei o plural, é porque tem artigo definido. Porque só o artigo definido vai para o plural. A preposição não vai para o plural. Então, se tem um S depois, é porque tem o artigo definido. E se tem o artigo definido, junto com a preposição, crase. Agora, no caso de baixo, eu me referi a minhas audiências. Eu não coloquei artigo definido, né? Esse a aí é só preposição, tá? Então não tem. Pode passar. Antes de nome próprio feminino. Eu não sei bem como é aqui na Bahia, se vocês falam a Bruna,
a Mirella, a Rosana. Vocês falam assim, eu vou sair com a Rosana. Ou vocês falam, vou sair com Rosana. A segunda opção, professora, normalmente eu vou sair com Rosana. Ótimo. Em Recife, para mim, eu sou de Recife, às vezes eu confundo, eu moro aqui já há 6 anos, mas às vezes eu confundo, eu não sei se aqui fala, se aqui não fala. Bom, lá em Recife também, a gente também não fala, tá? Agora, em alguns estados do sul se fala, mas a regra é o seguinte: se eu conheço a pessoa, se eu tenho alguma relação de intimidade com a pessoa, eu posso usar o pronome, tá? Eu posso usar o pronome, não, eu posso usar o artigo definido diante de nome próprio. Se eu conheço. Se eu não conheço, eu não posso usar, porque você não tem intimidade. Se eu falar, Beyoncé vai fazer show no Brasil, eu não conheço Beyoncé, eu não tenho intimidade com Beyoncé. Então, eu não uso antes. E aí, em qualquer lugar do Brasil, não se deve usar. Agora, se eu tenho afinidade, aí eu posso usar. No caso de Beyoncé, acredito que ninguém tem afinidade com ela, não usa, tá? Agora, se eu conheço, se eu tenho afinidade, eu posso usar. Aí é facultativo, quando eu tenho afinidade, tá? Já comuniquei tudo à Ana. Comuniquei isso a ela. Tem uma preposição, tá? E aí eu vou decidir se eu coloco o artigo a ou se eu não coloco o artigo a. A gente não coloca, né? Nem eu, pernambucana, nem nós baianos colocamos. Eu também eu sou a filha adotiva da Bahia, então eu me incluo nas duas. A gente não usa. Agora, outra pessoa pode optar, então, por colocar o artigo feminino antes do nome próprio. Aí, se ele decidiu colocar o artigo antes do nome próprio, aí vai ter preposição com artigo. Então, ocorre a crase, tá? Novamente, após a preposição até é facultativo, porque até é a única preposição que admite a outra preposição a junto dela. Se eu colocar a preposição, eu, eu preciso sinalizar com acento grave, tá? Fui até a metade, fui até ao meio. Ou fui até a metade sem, só com artigo definido. Ou fui até o meio da estrada, ok? Pode passar. Pronto, diante de um A só, se ele for artigo ou se ele for preposição, se eu tiver só um, não vai ter. Porque eu só vou ter um, não vai ter contração, tá? Pode passar. E aí, isso é óbvio. Eu não precisaria estar falando, mas a gente vai relembrar. Porque tudo isso que a gente fala, a crase é proibida antes, parece que é outra regra. Mas não é. Isso é só decorrência do que eu falei, que é um A com outro A, tá? Então, se vai ter um artigo definido e se vai ter a preposição. Diante do pronome indefinido, como é que eu posso colocar um artigo definido a? Qual é o sentido? Como é que eu coloco um artigo definido a junto com um pronome indefinido? Porque o artigo definido ele serve para definir, tá? E o artigo indefinido, ele trata de uma questão genérica, indefinida. Então, não cabe. Antes de toda ou qualquer ou nenhuma, é, ele não se referiu a nenhuma delas. A nenhuma. Nenhuma já é o pronome indefinido, né? Então, o a diante de nenhuma é só preposição. Se é só preposição, não tem crase, tá bom? Artigo indefinido. A diferença entre artigo indefinido e numeral. Artigo indefinido, uma, um. O artigo indefinido, ele não conta, né? Ele não faz a contagem, ele indefine. Se eu digo, eu comprei uma calça e uma blusa, aí eu tô contando, porque eu poderia dizer, eu comprei duas calças, duas blusas, isso aí é numeral. Agora, o indefinido, não. Comprei um livro, é um pronome indefinido, tá? Aí não tem, porque não tem artigo definido. Pronome demonstrativo, este, esta, ele já funciona como no lugar do artigo definido. Então, eu não coloco. Diante dele, só vai ter a preposição. Então, se só tem a preposição, não tem crase. Pronome de tratamento também não tem. Tá? Parabéns a você. Entreguei tudo a você. Não tem. Não, a gente não coloca. Exceção, senhora
e senhorita aceitam. Ah, mas a gente só usa senhora, né? Ninguém usa senhorita. Pronomes relativos, quem, cuja, só vai ter diante de a qual, as quais, certo? Pode passar. Pronto. Alguns pronomes admitem o acento grave porque admitem o artigo. Não consegui dar atenção às outras pessoas. Se eu transformar uma palavra masculina, aos outros colegas, se eu não conseguir dar atenção aos outros colegas, eu consigo ver que eu tenho a preposição com o artigo definido masculino. Ou se eu trocar de preposição, não conseguir dar atenção para as pessoas. Você vê que você tem a preposição com o artigo, tá? Então, outras aí, admite. Assistimos às mesmas tragédias, tá? Assistimos aos mesmos casos. Aí, admite também, tá? Nesse caso aí, ela é até obrigatória. Pode passar. Bom, a crase proibida antes de verbo. Obviamente, né? Não precisaria nem falar, porque tudo que a gente viu aqui, a gente coloca um artigo definido antes. Diante de verbo, como é que eu vou colocar artigo definido? Né? Quando eu falo comecei a estudar, só tem preposição. Então, se só tem preposição, não tem crase. Eu vou dizer o único caso em que a gente coloca artigo. Eu vou falar, André Luiz, eu só vou terminar aqui o que eu estou falando e vou te responder. A gente só coloca artigo definido antes de verbo quando a gente vai substantivar. A gente vai nominalizar esse verbo. Aí, quando eu digo o viver é difícil, o escrever é difícil, aí eu não tenho mais um verbo, eu tenho um substantivo, tá? É diferente. E aí, André perguntou: quando o nome da cidade não vem precedido de artigo, a crase é desnecessária ou é necessária? Vamos lá, André. Quando o nome da cidade não vem precedido de artigo, não admite o artigo, o que é a crase? A crase não é a preposição a, com o artigo. Se a cidade não pede o artigo ou não admite o artigo, vai ocorrer a crase? Não, né? Só vai ter um A. Se só tem um A, não tem contração. E aí não precisa sinalizar com acento grave. Se sinalizar, é erro, tá? Carla colocou um macete aqui. Minha mãe falava o seguinte: quando vim de encontro da, quando vou casei o ar. Minha mãe falava dessa forma, embora eu já tenha dito que o fenômeno que é chamado de crase e o acento grave que indica, é o sinal, tá? Então, vim da Bahia, vou à Bahia. Agora, vim de Paris, vou a Paris. Mas isso tudo é para dizer que só tem preposição, porque vim de Paris, de é só preposição. Agora, da Bahia é preposição mais artigo. Então, ali eu vejo claramente que tem artigo e preposição. Entendeu? Esse é o macete para uma coisa mais simples ainda, tá certo? Palavras repetidas, dia a dia, cara a cara, sol a sol, tá? Porque é uma questão de paralelismo. Nome de lugar que não aceita, Roma, vim de Paris, vim de Brasília, não precisa, tá? Palavras como terra, terra significando chão firme e casa, quando não vem determinada, tá? Quando não tem determinada. Quando eu falei de casa, vou à casa de Paula, ela veio determinada, tá? Antes de palavras masculinas, venda a prazo. Não tem. Prazo é palavra masculina. Lavei o carro a jato. É palavra masculina, não tem. Ele morreu a tiro. Não tem. Agora, ele morreu a bala. Tem. Paguei à vista. À vista. Porque, veja só. Eu vou falar que isso vou falar mais pra frente, é a locução feminina, tá? Precisa da palavra feminina. Então, a prazo não tem. Se eu falar paguei à vista, se eu não coloco o acento grave, vai parecer que eu comprei à vista, a visão, né? À vista. Agora, aí eu preciso.
do acento grave para evitar essa ambiguidade, certo? Comprei à vista, aí, com o acento, tá? Grave. Pode passar, porque é uma palavra masculina. Pode passar. Ah, verbo transitivo direto, pois no verbo transitivo direto não pede preposição, porque a gente precisa ter preposição com artigo definido. Se eu não tenho a preposição, eu não vou ter crase. Cumpriram a lei, você cumpre alguma coisa, tá? Cumprir é o verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto não pede preposição. Se não tem preposição, não tem artigo. Se não tem preposição, não tem crase. Aí, nesse a lei, é só artigo, tá? Substantivo feminino em sentido geral e indeterminado. Lembra que eu falei aquele exemplo do texto da DPF que falou a grupos e a entidades? Pronto. Ali só tinha artigo, ali só tinha preposição, aqui é a mesma coisa. Ela não vai à reunião, a reuniões. É um sentido genérico, indeterminado, é qualquer reunião. Ela não vai, ela simplesmente não vai, é nada. Então, aí eu não estou falando de uma reunião específica, é um sentido genérico, indeterminado, que está no plural. Então, esse A aí, que não tem S, é porque só tem preposição, tá? Pode passar. Locuções femininas. São expressões cuja base é uma palavra feminina, tá? O acento grave, nesse caso, serve para distinguir que é uma locução feminina e evita ambiguidade, como eu falei. Comprar à vista, pagar à vista. Se eu não colocar, vai parecer que eu comprei, que a vista é o objeto desse verbo, e não é o que a gente quer, não é? É uma locução. Então, comprei à vista é o modo, tá? É a forma como eu comprei. Então, tem essa diferença e eu preciso sinalizar com o acento grave, tá? Pode passar. Locuções femininas é a, com a crase, mais o substantivo feminino singular, para evitar ambiguidades. Pode passar. Vejam, à toa, à direita, à esquerda, à força, a milanesa, que quer dizer a moda milanesa, tá? Tem que ser palavra feminina, tá? Quando eu falo bife a cavalo, não tem, porque cavalo é masculino, tá? A mesa, à noite, a risco. Se eu digo, vou estudar à noite, se eu não colocar a crase, vai parecer que o objeto do meu estudo é à noite. Mas não. O momento, o quando eu vou estudar é à noite. Então, eu preciso sinalizar com o acento grave, tá? A risca, a solta, à vontade, à toa, às claras, saiu às pressas. À custa de, à espera de, à procura de, à vista de, à medida que, à proporção que, tá? Pode passar. Vejam, devido à ocorrência de falta grave, abriu-se um processo administrativo disciplinar. Devido a, tem preposição e tem artigo, tá? Isso é prejudicial à saúde, prejudicial a alguma coisa. Esse nome pede a preposição, é regência nominal. E saúde é palavra feminina. E tem um artigo diante dela. Então, a contração eu sinalizo com o acento grave. Eles se posicionaram favoravelmente à aprovação da lei. Agora, se fosse ao julgamento, aí vejam, quando eu troco por uma palavra masculina, a gente vê claramente que tem uma preposição e um artigo, tá? Dediquei-me muito àquele trabalho. Esta é a lei a qual todos devem obedecer. Eles procederam imediatamente à abertura. Proceder a alguma coisa. Procederam à abertura. Então, a mais a, tá? Procederam ao julgamento do mérito. Quando a gente troca, a gente percebe que tem preposição e tem artigo. Então, no feminino, tendo preposição e tendo artigo, a gente sinaliza a ocorrência com acento grave. Nem mesmo o hermético universo do direito resistiu às mudanças. Você resiste a alguma coisa, mudanças, e aí veio o artigo definido no plural, então, as, com o acento grave, tá? Pode passar. Eu disse que hoje eu vou falar até ficar seca. Fez tudo a pé. A pé. Pé é palavra masculina. Não pode ter o acento grave. Feita a lápis. Agora, feita à mão.
Aí eu preciso colocar. A prova não pode ser feita à caneta. A caneta, aí sim, eu coloco, tá? Lápis é palavra masculina. A granel, castanha a granel, granel é a palavra masculina. Viajou a contragosto, vem a galope, a esmo, né? Ficou vagando a esmo. Os náufragos foram resgatados e colocados a salvo. O pagamento pode ser feito a prazo, certo? Pode passar. Vejam só. Quanto ao exame da medida cautelar, ora submetida a referendo, destaco que a sua concessão nas ações de jurisdição constitucional concentrada exige a comprovação de perigo de lesão irreparável, uma vez que se trata de exceção ao princípio, segundo o qual os atos normativos são precisamente constitucionais. Quanto ao exame, tá? Palavra masculina. Tem preposição mais artigo. Então, quando eu coloco quanto à análise, se eu colocasse uma palavra feminina, eu precisaria sinalizar que tem a preposição a com o artigo a, porque a gente tem uma palavra feminina. Certo? Pode passar. O exercício da jurisdição constitucional baseia-se na necessidade de respeito absoluto a respeito à Constituição Federal, tá? O nome, isso é uma questão de complemento nominal. O verbo virou um nome, veja, mas o verbo é transitivo direto. Mas nessa transformação, virou um nome transitivo. E esse nome, ele pede a preposição, né? Você respeita alguma coisa, respeitar a Constituição. Não precisaria, se fosse um verbo, não precisaria de crase, mas virou um nome, e esse nome precisa de um complemento. Esse complemento vem com preposição, tá? Porque esse é um nome transitivo, esse nome precisa respeito à Constituição, tá? Se fosse uma palavra masculina, respeito ao ordenamento jurídico, a gente vê claramente um A com o artigo definido O. Mas aqui a gente tem A mais A. Então, houve a crase. Havendo na evolução da democracia. Vejam novamente, eu vou aproveitar o momento para mostrar a vírgula aqui, ó. Havendo na evolução, vírgula antes e vírgula depois. Na evolução das democracias modernas, certo? A imprescindível necessidade de proteger. Aqui ele separou a oração, tá? Essa primeira. Aqui ele isolou isso aqui, certo? Essa circunstância de tempo aí. Pode passar. Em complemento, a Constituição também conferiu o que a quem? Conferiu primazia à União. Se eu falasse ao Estado, aí é uma palavra masculina, novamente a gente vê preposição com artigo definido. Aqui também. Só que aqui houve essa contração, um está escondido atrás do outro. Então, preciso sinalizar que ali tem outro A, tá? Conferiu primazia à União ao imputar-lhe, aqui, vamos relembrar, eu falei da colocação pronominal, lhe. Ao imputar-lhe, a preposição poderia puxar, mas a gente tem o infinitivo. O infinitivo permite tudo, inclusive a ênclise, tá? Ao imputar-lhe a competência para estabelecer normas gerais sobre educação e ensino, reservando aos estados e ao Distrito Federal um espaço de competência suplementar. Pode passar. Vamos lá para as regras de padronização. Como eu falei, né? Tem a questão do endereçamento, que a gente hoje faz ao juízo, como vem prescrito no CPC, no novo CPC, por causa dessa igualdade e dessa distância que foi encurtada pela igualdade trazida na Constituição, tá? Aqui já vai trabalhar isso, como escrever, como citar artigo de lei, quando é que tem vírgula, onde é que tem vírgula, como fazer citação de texto de doutrina ou de uma parte do interrogatório, qualquer citação, seja ela direta ou indireta. E aqui a regra
seja ela direta ou indireta, a direta, tá? Porque a indireta é eu dizendo, segundo fulano, aconteceu isso, isso e isso. Eu digo com as minhas palavras o que ele disse. E aí eu não preciso colocar aspas, tá? Eu já disse que foi fulano que disse e eu tô transformando as palavras dele. Agora, se eu faço citação direta, exatamente o que ele está dizendo, aí eu vou seguir regra da ABNT. A gente odeia, né? Eu odeio regras da ABNT, mas essa eu guardei para sempre no coração. A citação direta é a transcrição exata do texto original, enquanto a indireta é a reprodução com outras palavras, tá? Isso é uma paráfrase. E aí a gente deve observar as regras da ABNT. Pode passar. Quando e diante da ocorrência de algum erro, por exemplo, se naquele texto que você está citando aconteceu um erro, diante da palavra, por exemplo, ele colocou a exceção com dois S's. Se ele fez isso, você pode manter aquela palavra errada ali e colocar sic, em latim, tá? Do lado. Aí, pode ter um trecho que tenha vários erros, e aí você vai colocar sic, 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 sic o tempo todo. Então, e vai ficar mostrando o erro dos outros e fazendo essa correção. Às vezes é melhor você mesmo corrigir. Essa palavrinha exceção aí você poderia corrigir, tá? Pode passar. Bom, a citação direta, como eu falei, é a transcrição com as mesmas palavras. E aí, se ela for maior, né, se ela tiver mais de 3 linhas, a gente tem que abrir um novo parágrafo, tá? Com recuo em relação à margem esquerda. Eu vou dar uma centralizada no texto. Ele não vai acompanhar aquele parágrafo do texto normal. Eu abro outro parágrafo e faço um recuo de 4 centímetros em relação à esquerda, 4 centímetros à esquerda, e com um corpo menor, tá? Geralmente, se seu texto, o corpo do seu texto é 12, ali você vai botar 10, tá? Às vezes eu boto 11, porque senão fica muito difícil para ler. Mas a regra é essa na BNT, tá? A gente coloca 12 e 10. O espaçamento no texto normal é 1,5. Quando a gente faz a citação, a gente encurta, espreme tudo e coloca o espaçamento simples, tá? Para dar destaque a alguma parte da citação, é preciso uniformizar, tá? E ao final colocar original sem destaque, ou grifamos, grifei, tá? Pode passar. Isso serve para qualquer coisa, para jurisprudência, para doutrina, para artigo de lei, tá? A citação curta, ela vem dentro do próprio texto. Tem uma linha só, vem dentro do próprio texto, sem recurso normal, no mesmo parágrafo, tá? Usando aspa dupla no começo e no fim, certo? E quando a gente omite um texto, e eu sugiro que se faça isso, não é necessário, não, colocar em verbos, não, tá? Quando eu, por exemplo, eu pego uma ementa enorme para usar como julgado para dar essa autoridade no meu texto, né? É um caso similar e foi julgado da mesma forma, eu trago a ementa desse julgado. Se a ementa for gigante, eu posso excluir a parte que não precisa, tá? E colocar tudo que foi omitido com representar por reticência entre colchete, tá? Não é entre parênteses, entre colchete, tá? Agora, é claro que você não vai transformar o sentido daquela, você não vai omitir ao ponto de transformar o sentido do julgado, tá? Você vai tirar a parte que não interessa e deixar o que você deseja que seja observado. Para isso, muitas vezes as pessoas sinalizam com grifo, botam em negrito, botam em amarelo. Amarelo não, jamais, pelo amor de Deus, tá? Quando a gente quer chamar a atenção de alguma parte do trecho, do texto, a gente usa negrito, tá? Nada de colocar negrito sublinhado, tudo caixa alta. Não, isso é uma poluição do texto. Se você colocar em negrito, tem várias técnicas para você chamar a atenção do que você quer no seu texto. E o negrito é uma delas, tá?
E aí, na omissão, tanto na emenda do julgado, quanto na norma, se eu coloco, de acordo com o artigo 22 da Constituição, aí tem aquele monte de inciso. Mas aí eu coloco o artigo 22, o caput, e reticência entre colchete e o inciso que eu quero. Eu não preciso colocar 30 incisos para chegar no meu, tá? Eu coloco tudo em colchete e coloco só o que eu quero. Pode passar. Com menos de 3 linhas, que é a citação curta, a gente usa aspa dupla, tá? E de acordo com o manual de redação do TJ de Santa Catarina, a gente precisa procurar o manual de redação dos TJs, né? Eu não encontrei do TJ da Bahia. Se alguém encontrar, eu vou amar receber. Quando a citação inicia e encerra a frase, tá? O ponto vem antes das aspas. A citação inicia e encerra, tá? É porque aquele trecho todo foi citado. Agora, isso na curta, tá? Agora, quando a citação não inicia, mas encerra, o ponto vem depois. Agora, eu preciso chamar a atenção. Quando a gente cita e faz o recuo, aquele recuo abre o parágrafo, faz o recuo de 4 centímetros, não coloca nem entre aspas, porque ali já você sinaliza que é uma citação, e nem coloca em itálico, tá? Ali, a abertura do novo parágrafo com o recuo e a redução do corpo do texto e o imprensado lá, o espaçamento dos parágrafos, isso já é a sinalização da citação, tá? Pode passar. Como eu coloquei aqui, da ADPF também, que fala do pronome neutro. Aqui eu coloquei a reticência e colchete, porque o texto não começou aí, né? Eu só não trouxe ele todo. A Constituição também conferiu primazia à União a imputar-lhe a competência para estabelecer as normas gerais sobre educação e ensino, reservando aos Estados e ao Distrito Federal um espaço de competência suplementar consistente no. Aí ele trouxe Ele fez uma citação direta de um texto curto, menos de 3 linhas, poder de formular normas que desdobrem o conteúdo de princípios ou normas gerais ou que supram a ausência ou a omissão destas, tá? Vejam aqui, ele colocou entre aspas, porque ele fez a citação direta, mas ela é curta. E aqui ele fez a referência, tá? Pode passar. Novamente. Dessa forma, a repartição de competências desenhadas no texto constitucional, aqui entre colchete, né? A exigência de estrutura federal para assegurar o convívio de ordenamentos que compõem o Estado Federal, no dizer de. Ele fez novamente uma citação direta, curta, menos de 3 linhas, e ele colocou entre aspas, aspas duplas, tá? E fez a referência. Expressamente combina a união, a edição e legislação, tá? Aqui tem a vírgula, né? Em virtude dessa forma, e vamos ver o uso do travessão. A repartição de competência desenhada no texto constitucional expressamente combina, tá? Vejam que ele começa aqui e termina aqui, expressamente combina. E aí, no meio, eu fiz a citação. Repartição de competência. Eu estou explicando o que é essa repartição de competência. Exigência da estrutura federal. Então, essa explicação toda, que eu intercalei, tá? Um aposto, eu coloquei entre travessões, certo? Pode passar. Ele colocou, né? Eu não. O autor, o ministro. Isso também é da ADPF, 1150. Aqui, novamente, ele fez aqui esse colchete com reticência. Esse primeiro fui eu, porque o texto não começava aí, né? E aos municípios, apenas a possibilidade de suplementação da legislação federal e estadual no que couber em conformidade com seu interesse local. Ponto. Aí ele já traz a citação. Ele abriu outro parágrafo, fez o recuo, aqui não tem o recuo, mas ele fez o recuo de 4 centímetros e colocou a legislação. Vejam, o artigo 24, ele não precisava dos incisos anteriores, e aí ele colocou a reticência com colchete, e foi para onde ele queria, tá? Pode passar. Como bem observado pelo relator,
o ministro Alexandre de Moraes. Vejam que aqui tem o aposto também, o relator. Aí ele trouxe o aposto, o ministro Alexandre de Moraes, e colocou entre vírgulas. A Constituição determinou a União, a Constituição determinou a União, determinou para a União, novamente a crase, para a União, a competência privativa para legislar sobre as diretrizes e as bases da Educação Nacional em seu artigo tal, inciso tal. Aí ele traz novamente. Ele não precisava colocar tudo. Ele foi direto para o que ele queria, tá? Porque a gente coloca tudo, aí grifa só o que a gente quer. Mas tudo ali em cima era inútil, tá? Então a gente pode tirar. Pode passar. Novamente, aqui é só para exemplificar, tá? Pode passar. Grafia das datas. Gente, tanto o mês. Bom, vamos começar pelo primeiro dia do mês. O primeiro dia do mês é o numeral ordinal. Ordinal é o que coloca ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Cardinal é o que faz a contagem, um, dois, três, quatro. O primeiro dia do mês, ontem foi primeiro de outubro. Então, tudo que eu assinei, se eu precisasse colocar data, ia ser primeiro de outubro. Primeiro como ordinal, com aquela bolinha lá em cima, tá? Primeiro de outubro. Tanto quando fosse por extenso, lá no final, né? Minha comarca, Camaçari, vírgula, 1º de outubro de 2024. Se eu colocasse no meio, eles casaram em 1º de outubro de 2020. Se eu colocasse isso no meio do texto, o primeiro, com aquelas barrinhas ou com ponto, entre o mês, o ano e a data, eu também colocaria primeiro, como numeral ordinal. Depois de 2 a 9, ele nasceu em 2 de junho de 2013. Eu não coloco zero antes do numeral. Não coloco zero antes do 2, não coloco zero antes do 6. Não coloca zero, tá? O mês, ele deve ser grafado com inicial minúscula, tá? Quando eu coloco lá 1º de outubro, lá no final, assim, né? 1º de outubro de 2024, o mês é inicial minúscula, tá? A inicial maiúscula é coisa do inglês, não é do nosso português, não, tá? Como aqui, 1º de maio. No meio do texto também devemos usar de forma abreviada, dessa forma aqui, certo? Pode passar. Grafia de horas. Hora é só H, não é HR, não é HRS, não é HS, é H, certo? Minutos é MIN e segundos S, só, certo? E também não usa zero à esquerda, ok? Quando eu tenho, a aula será às 14 horas. Eu não tenho quebra de minutos aí, tá? Eu só tenho 14 horas, é batido. Então, preferível é que eu coloque horas por extenso, sem o H, 14 horas. Se eu colocar 14h30, eu coloco 14H30. Eu não preciso colocar 14h30 min, tá? 2 pontos entre as horas lá para indicar a quebra, jamais, tá? E aí, como eu falei, não é HS, HRS para indicar o plural de horas, não, é H, sempre H, tá? Pode passar. Pronto. A pontuação de elementos normativos agora. Na ordem direta, e qual é a ordem direta? Eu falei, acho que na aula passada. A ordem direta é a linha, inciso, parágrafo e o caput do artigo, né? Na ordem direta, não há vírgula, tá? Com fundamento na linha A do inciso tal do artigo tal da Constituição Federal. Não tem, certo? Agora, na ordem direta, a gente usa o artigo 5º, parágrafo tal, a linha tal da Constituição, certo? E quando a gente coloca na ordem indireta, não precisa colocar inciso tal, a linha tal, não precisa. Coloca só o inciso, só a linha, tá? Pode passar. Erros comuns.
Artigo 77, inciso 1º do Código de Processo Civil. Você deve colocar o inciso entre vírgulas, tá? Ou artigo 77 do CPC. Aí não precisa, porque não tem nada intercalado aí entre o artigo e o código, certo? Sem vírgula, é direto. Artigo 77 do CPC. Pode passar. Sobre a redação do artigo. Quando a gente fala o artigo e especifica artigo com número, a gente escreve o artigo abreviado, certo? E com numeral ordinal até o nono, ok? Nesse caso, a gente não coloca ponto entre o numeral e o texto. Se eu vou fazer a citação, tá? Como eu coloquei aqui no exemplo, artigo 5º, todos são iguais para a lei. Não precisa. No numeral, depois do numeral ordinal, não precisa de ponto, não coloca ponto. Agora, se for o numeral cardinal, que é a partir do 10, a gente coloca ponto, tá? Isso tá no código também. A leitura de vocês, você consegue observar. Pode passar. A gente prega o sinal duplo do parágrafo para indicar mais de um parágrafo, tá? Para escrever parágrafo único, a gente não escreve P.U ou o símbolo do parágrafo ou único, não. A gente escreve parágrafo único por extenso, tá? E a gente usa o símbolo quando estiver tratando de parágrafo, ou vai escrever parágrafo quando ele tiver em sentido indeterminado, quando a gente não estiver especificando, certo? Da mesma forma que o artigo. O artigo a gente vai escrever ART, ponto, e o número, quando estiver citando o artigo no meio do texto. Se eu falar de artigo genericamente, sem indicação do número, aí eu escrevo por extenso, da mesma forma que parágrafo, certo? Pode passar. O energizamento vem em negrito, em caixa alta, assim como os títulos e subtítulos, tá? Conforme a mudança trazida pelo CPC, é endereçada ao juízo e não mais ao juiz, tá? Então, aquele negócio, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, não mais, é ao juízo da vara tal, certo? Esses adjetivos, excelentíssimo, meritíssimo, eles não podem ser usados juntos de juízo. Juízo não é a pessoa, então excelentíssimo é a pessoa. Então você não pode se referir ao juízo como excelentíssimo, tá? A gente não fala MM juízo, a gente fala MM juiz, ok? E não fala excelentíssimo juízo, é excelentíssimo juiz. Para o tribunal a gente fala egrégio, para a turma e para a câmara a gente fala colenda, tá? Pode passar. Assim, o endereçamento correto é ao juízo da vara civil, ao juízo da vara de família, ao juízo da vara de execuções penais, ao juízo da vara criminal, e aí o número da vara, tá? Pode passar. Bom, as qualidades do texto. Primeiramente, a correção gramatical, né? É condição primordial para uma peça bem escrita, tá? Na dúvida, simplifiquem a vida de vocês, em vez de tentar complicar e achar a palavra difícil. Usem, tentem fazer da forma que vocês conseguem escrever de forma correta, tá? Então, é importante, por isso que tudo que a gente viu aqui nessas aulas, tudo que a gente está vendo de gramática é importante, tá? Somos profissionais de direito, o nosso principal instrumento de trabalho é o português. Quando falavam pra gente que a gente ia ler muito, que a gente ia escrever muito, que precisava gostar de escrever, de gostar de ler, é uma coisa isso da gente e é legítima essa espera, porque ninguém escreve tanto, nem lê tanto quanto a gente. Voltou? Ah, joia. Então, a correção gramatical é muito importante. O texto precisa ser claro, por isso que algumas vezes, quando eu falei da conjunção, é importante esse uso, porque a conjunção é carregada de sentido e ela transfere esse sentido, imprime esse sentido no seu texto, em vez de ficar emendando uma oração atrás da outra por meio de gerúndio, né? O ideal é
fazer o bom uso das conjunções, assim você imprime clareza ao seu texto, preferir as palavras mais fáceis às mais difíceis. Não tem necessidade disso. Quando a gente falou na primeira aula de linguagem simples, é disso aqui que a gente está falando, né? O destinatário do nosso serviço, ele precisa entender. É difícil para qualquer pessoa entender o direito e tudo que está escrito nas nossas peças e nas decisões dos juízes, mas a gente precisa trabalhar para que eles entendam também, tá? Isso também é acesso à justiça e isso é cidadania, tá? Às vezes a gente acha que o advogado, que o juiz, o defensor, o promotor, eles precisam mostrar essa erudição, mas, gente, erudição tá acima, porque erudição e norma padrão. Não tem necessidade de erudição, é norma padrão. Então, tudo isso que a gente vai complicando no texto, muita inversão, muita intercalação de ideias. A gente viu, né, aqui quando eu trouxe exemplos no texto dessa DPF, a gente viu algumas informações intercaladas, viu ordens invertidas ali. É, é ok fazer, mas às vezes tem um parágrafo de 10 linhas com um monte de informação no meio, a pessoa já se perdeu, aí ela não consegue finalizar, fica péssimo, é péssimo para clareza, tá? E a coesão, a gente trouxe aqui várias técnicas de coesão que vão ser revisadas, porque eu falei de pronome demonstrativo, eu falei de pronome relativo e regência com pronome relativo, isso é técnica de coesão. A gente precisa encadear as ideias e progredir com o texto, muitas vezes fazendo referência ao que já foi dito, e para evitar repetição, aí um texto cortado e enfadonho, a gente precisa usar essas técnicas de coesão, substituir por um pronome relativo, por um pronome demonstrativo, por um pronome pessoal, tá? Evitando essa repetição de ideias e primando pela coerência do texto. A coesão. A coerência é o sentido do texto. E o sentido do texto ele precisa ser tanto interno, né, precisa ter lógica o que você está escrevendo, certo? E tudo isso ajuda, como eu falei, as conjunções, tá? Porque você precisa ter em mente o objetivo do seu texto. O que é que eu quero com esse texto? Qual é o objetivo da minha peça? Então, tudo o que eu colocar ali é para gerar para favorecer aquele meu objetivo, certo? Então, a coerência é isso aí. Até porque uma petição incoerente, ela é inepta. Se ela não tem sentido, ela é inepta. Ela tem que ter coerência interna e externa. Ela tem que fazer sentido para fora do mundo também, né? Eu posso estar falando uma coisa completamente gramatical, corretamente gramatical, mas ela não tem sentido nenhum para fora do mundo. Eu estou falando uma coisa inexistente, né? Objetividade, coesão. Objetividade está diretamente ligada com a clareza, né? Se você é objetivo, não dá para enrolar, ninguém tem tempo mais, né? A gente está se distraindo com muita coisa, porque a gente tem muito estímulo o tempo todo, todo mundo, né? É celular, essa interação constante. Então, o tempo que a gente precisa convencer alguém está cada vez mais reduzido, então a gente precisa ser objetivo. Tá? Objetividade, concisão, naturalidade e originalidade. Naturalidade e originalidade é isso, porque às vezes as pessoas estão querendo escrever que nem Rui Barbosa, e não cabe mais, né? O direito evoluiu, muitas pessoas têm acesso à justiça, graças a Deus, graças à defensoria também, muitas pessoas têm acesso à justiça, então as varas estão abarrotadas. A gente não precisa, escrever mais daquela forma. Antes se escrevia dessa forma, igual Rui Barbosa, essa erudição toda, mas poucas pessoas acessavam o judiciário, então não tinha tanta demanda, então as peças eram essas obras, esses tratados, assim, né? Mas hoje não. E quando a gente escreve com essa artificialidade, isso é totalmente perceptível, porque aí a gente volta para a correção gramatical. Tem lá um erro absurdo de português e a pessoa querendo colocar uma palavra complicada, entendeu? Querendo. Como os dados, só que eu não consegui finalizar o pedido. Pode falar. E aí a pessoa quer falar, Ele não tá mais aparecendo na lista, mas eu tô procurando agora outro lugar, vou ver se ele volta. Deixa eu achar outro lugar aqui, se ele vai aparecer de novo, mas eu tinha sumido. é a lista de presença, é?
Eu não sei o que ela tá falando, mas enfim. Aí tá tentando lá rebuscar o texto, mas tem uns erros crassos lá de português. Aí todo mundo sabe que aquilo é plantado, entendeu? Tá lá o texto cheio de erro, mas aí querendo colocar aquela palavra bonita. Aí todo mundo sabe que é plantado, que é artificial, tá? Pode passar. Eu acho que eu trouxe isso em algum momento. Sabag traz uma tirada de Churchill. É, algumas pessoas, né? Ele se refere a algumas pessoas, quando se sentam para escrever, não sabem o que vão dizer. Quando escrevem, não sabem o que estão dizendo. E quando terminam, não sabem o que disseram, né? Por isso que eu digo, quando você vai escrever alguma coisa, você tem que ter em mente seu objetivo. O que é que eu quero com isso? Cada tópico, o que é que eu quero com isso? Tá? E aí buscar aquilo. Se o operador do direito comete erros, ele vai se expor no meio em que trabalha, com possíveis clientes, com a vara, né? A gente está trabalhando ali com a vara o tempo todo. Então, se a gente erra daquele jeito, a gente se expõe com a vara também, né? Então, Rui Barbosa falava, uma verdade não há, que não me assusta. Uma verdade há que não me assusta, porque é universal e de de universal consenso. Não há escritor sem erros. Não há. Mas alguns a gente pode evitar, né? Alguns vão passar, óbvio, né? Somos humanos, embora o chat GPT esteja aí, mas a gente tem erro no chat GPT também, tá? Vamos passar. Pode passar. Vejam esses exemplos. Tratam-se os autos de pedido de progressão funcional. Gente, como eu falei, né? Trata-se de pedido de progressão funcional. Não tem sujeito. Esse se é se índice de determinação do sujeito. Então, não tem, é invariável, trata-se de pedido de progressão funcional, tá? A priori, cumprir, aí ele escreveu cumprir delinear, cumpre delinear, tá? E a priori é um argumento, não quer dizer inicial, ele quer dizer antes de serem estudadas e avaliadas as evidências, tá? No que tange à progressão, aqui precisa de crase, no que tange à progressão, A mais A, quando eu falei relativamente à progressão, quanto à progressão, no que tange à progressão, tá? Com crase. Pode passar. Pode passar. A clareza, o que é a clareza? É o uso exato das palavras que transcrevem o nosso pensamento. Por isso é tão importante conhecer o sentido delas, porque às vezes eu vi outro dia é, uma mulher numa situação de pobreza, tá? E aí falou numa situação vexatória. Não é uma situação vexatória. E não se usa vexatória para isso, né? É uma situação de penúria, de vulnerabilidade, mas não. Então a gente precisa conhecer o sentido das palavras. Devemos expressar com exatidão o que desejamos comunicar e evitar ambiguidade, obscuridade e o mitificado rebuscamento, tá? Mitificado de mito mesmo, tá? E o redator deve ter cuidado com a ordem que elas são. Como eu falei desde o começo, a ordem direta é sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Quando eu inverto muito essa ordem, quando eu desloco muita informação e intercalo muita informação no meio da minha ideia principal, eu acabo quebrando isso, eu distancio a conclusão daquela frase do começo dela, e aí o leitor se perde, eu me perco no que eu estou escrevendo, eu tenho que voltar. Peraí, como é que eu comecei isso? Para ver como eu vou terminar. E às vezes, quando a gente até esquece de ver como é que a gente começou, a gente interrompe. Eu vejo muito o parágrafo quebrado, porque a pessoa intercalou toda a informação que ele achou que ele terminou, mas ele não terminou aquele parágrafo, tá? E isso compromete a compreensão do texto. Pode passar. Bom, e aí como redigir um texto claro? Preferir a ordem direta, sujeito, verbo, complemento, evitar o excesso de intercalação e inversão da ordem. Pode, é sempre muito bom mostrar que você consegue, dar um ritmo ao texto, colocar, porque às vezes aquela informação é importante, que vem ali junto de outra também importante, aí você pode intercalar, mas isso não pode ser o tempo todo no seu texto, tá?
Prefira períodos curtos. O parágrafo, como eu falei em outra oportunidade, o parágrafo, ele tem a mesma estrutura do texto. Ele tem começo, meio e fim. Às vezes, ele pode ficar tão longo que o fim pode ficar em outro parágrafo. Mas ele é dividido. Ele é dividido em períodos. Aí você coloca um período maior, um período menor. O que não dá é para ter um parágrafo de 10 linhas, tá? Mescle períodos maiores com períodos mais curtos. Prefiro o vocabulário mais simples e acessível, evitando o rebuscamento e palavras difíceis. Pode passar. Cuidado com as conjunções. Lembrem que eu falei do posto que. O posto que significa embora e não porque, tá? O em que pese, veja se você vai colocar com a preposição, em que pese a alguma coisa, e aí o pese, em que pese, ele vai ficar no singular, mas se eu não colocar a preposição, em que pesem as objeções da parte, é, aí se eu não coloco a preposição, eu preciso flexionar o verbo para o plural, então tem que ter cuidado. Cuidado com os sinais de pontuação. Novamente, não use palavra rebuscada e arcaica, preze pela literalidade, né? Nada de sentido figurado, nem palavras polissêmicas com vários sentidos, tá? Seja objetivo e claro. Pode passar. Manual de redação da Presidência da República fala isso. Utilizar palavras e expressões simples em seu sentido comum, salvo quando o texto versar sobre assunto técnico, hipótese que se utilizará a nomenclatura própria da área, usar frases curtas, bem estruturadas, apresentar as orações na ordem direta e evitar intercalações excessivas. Em certas ocasiões, para evitar a ambiguidade, aí a gente inverte. Buscar a uniformidade do tempo verbal, tá? Pode passar. Gente, uma coisa sobre réu, autor, quando a gente coloca, as pessoas têm dúvida, né? Colocar com inicial maiúscula, não colocar com inicial maiúscula. Eu prefiro com inicial minúscula. Não é nome próprio, não é uma instituição, é réu e autor. Agora, é admitido, tá? Se você quiser fazer isso, colocar autor e réu com inicial maiúscula, o que eu não recomendo, se você colocar um, você tem que colocar o outro, tanto autor quanto réu. Agora, tem outras palavras que não tem. Às vezes eu vejo audiência com inicial maiúscula. Não, não tem, entendeu? Processo. O processo, quando eu me refiro ao processo, processo, número tal, 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 tal. Aí eu coloco o processo com inicial maiúscula. Se ele não vem determinado, eu não coloco com inicial maiúscula, tá? Não utilizar, continuando, como redigir um texto claro. Não utilizar regionalismo nem neologismo. Por exemplo, aqui na Bahia a gente usa malmente, mas no texto a gente não vai colocar malmente, tá? Pontuar adequadamente o texto, explicitar o significado da sigla na primeira referência. Por exemplo, se eu vou usar uma sigla, eu acho que ele colocou aqui de alguma entidade, algum órgão, eu coloco logo na primeira menção a ela, o nome por extenso, tá? Depois eu posso usar, e boto a sigla entre parênteses. Aí depois eu posso usar a sigla, só a sigla. Porque ela já apareceu antes, todo mundo já sabe o que é. Utilizar palavras e expressão em outro, não utilizar, né? Palavras, expressões e idiomas apenas quando indispensáveis, tá? Pode passar. Por exemplo, mouse, né? Print, assim, pode, né? Vejam aqui o texto. Relata inicial que a hora contestante ficou com a menor aos seus cuidados, no entanto, fazia uso excessivo de bebida alcoólica, que logo em seguida iniciou um novo relacionamento, e que a menor apresentava sinais de que estava sofrendo grave e constante violência física, mas que sempre eram justificados. Mesmo assim, comunicou o fato ao conselho tutelar. Não dá para entender nada, né? O que ele quis dizer com isso? Qual era o objetivo desse parágrafo, tá? Então, outra coisa que eu detesto é isso. Relata inicial. Não é a inicial que relata. É alguém que relata na inicial, né? Então, conforme relatado na inicial, a contestante, mas também nem gosto desse nome, né? É a autora ou o réu, ficou com a filha, sob seus cuidados depois da separação. No entanto, a gente vai articulando, tá? Porque ele colocou aqui, ficou com seus cuidados, no entanto, fazia uso, né?
A vírgula é só antes, não é depois. No entanto, fazia uso de bebidas alcoólicas e, em seguida, iniciou um novo relacionamento. Eu organizei as informações, não que elas sejam todas relevantes, tá? Ainda, aí eu dei ponto, tá? Parei ali aquele período. Então, vou continuar. Ainda, ou então, ademais, a criança apresentava sinais de violência física que eram sempre justificados, os sinais, tá? Sendo assim, apesar das justificativas, então eu estou dando sentido quando eu estou usando é, conjunção. Sendo assim, apesar das justificativas, eu pontuei novamente, eu dividi o parágrafo em três períodos. Sendo assim, apesar das justificativas, tais fatos foram comunicados ao Conselho Tutelar. Pode passar. Outro trecho. Assim, avulta que nos itens referentes à pensão vitalícia e lucro cessante foi considerado como valor da causa as parcelas vencidas em uma vincenda. Traduzindo, assim, verifica-se, observa, vê-se, conclui-se, depreende-se que, nos itens referentes à pensão vitalícia e aos lucros cessantes, foram consideradas como valor da causa as parcelas vencidas em uma vincenda. Pronto. Pode passar. Pronto, a frase de arrastão. O que é a frase de arrastão? É um período composto por várias orações coordenadas, sem uma coesão íntima, servindo apenas a situações muito simples, na linguagem informal, na falada. A gente vai emendando informações, como eu fiz agora. A gente vai emendando informações uma na outra na linguagem oral. Mas, na escrita, a gente precisa organizar as ideias, dividir os parágrafos, usar a conjunção, tá? Essa frase arrastão são orações independentes, muito curtas, que vão se arrastando, fracamente, tenuamente atadas por uma quantidade muito pouco variadas de conectivos. E é só mais, e aí, então, muito infantil ainda. Pode passar. Um exemplo. A autora foi submetida, veja só como faltou correção, né? Uma análise detida acho que foi o uso de modelo. A autora foi submetida anteriormente à biópsia em tal data, teve o diagnóstico de carcinoma das células renais avançado, e iniciou o tratamento médico paliativo desde 2011. Veja só, ele colocou vírgula, colocou outra informação, foi arrastando, né? Um i. Para melhor compreensão, segue a íntegra do relatório médico, constata não, né? Que constata que o autora encontra-se acometida de séria enfermidade e gravidade e diante novamente, diante da aprovação da doença, agora necessita de tratamento médico conforme segue. Pode passar. Vou reconstruir. Volta. Vamos reconstruir aqui, né? Pode voltar. A autora foi submetida à biópsia, né? Deu diagnóstico do paciente, deixa eu ver. Quando realizada a biópsia, descobriu-se que a autora está acometida ou foi acometida de carcinoma das células renais avançada, entre parênteses, de tal, e por isso precisou iniciar o tratamento paliativo desde tal data. Assim, de acordo com o relatório médico, já falou, né, que ela foi acometida, é necessário o tratamento tal e tal e tal. Pronto, conforme segue. E aí colocaria, tá? Pode passar. A frase ladainha é muito parecida com a frase arrastão, é um primarismo sintático, essa infantilidade linguística, né, pouco desenvolvida, que pode ser monótona e cansativa em virtude da sucessão de orações coordenadas ligadas por e outras introduzidas por que. É o queísmo, né? É uma frase sem progressão lógica que fica arrodeando, né, sobre a mesma ideia. Pode passar. Pronto. As frases centopeicas tem tudo a ver com isso também. Segundo Otton Garcia, a frase labiríntica ou centopeica é aquela caudalosa, confusa, é um emaranhado de palavras que não chega a lugar nenhum, confunde o leitor, faz perder o interesse pela leitura. Isso ocorre quando o período se alonga demais e arrasta o desfecho da ideia. O autor se dedica muito a ideias secundárias, destrinchando, remoendo e, consequentemente, cansando o leitor.
Assim, quando ele chega à ideia principal, o leitor já perdeu o interesse pela leitura, né? E o texto já ficou bastante confuso. Por isso, o ideal é quando a gente abre um parágrafo, a gente já traga a ideia principal. E aí a gente vai encadeando as outras ideias justificativas por meio de conjunções, tá? Pode passar. E o que a gente chama dessa abertura, pode passar. O que a gente chama dessa abertura é o tópico frasal, tá? Na frase labiríntica, há muitas subdivisões de ideia, fazendo o texto perder a clareza e o leitor o interesse. Ela traz um excesso de informações que o leitor não consegue absorver. É uma sucessão interminável, né? O texto precisa ser lido e relido várias vezes para ser compreendido. Pode passar. Pode passar. Vejam só o exemplo. Considerando que o prazo para o réu cumprir os termos da decisão que concedeu a tutela de urgência findou, entanto, pois o mesmo tomou ciência, entanto, vejam só, considerando que o prazo para o réu cumprir os termos da decisão que concedeu a antecipação da tutela de urgência findou, entanto, pois o mesmo tomou ciência, entanto, conforme a decisão dos autos tal, ele não terminou. Ele foi intercalando as informações e ele não terminou. Considerando isso, o que é que tem? Assim, estando em mora já quase 30 dias, o réu, ante a sua obrigação em cumprir os termos do comando judicial, obrigação esta vital para a saúde da requerente, que necessita da medicação para controle dos agravos da patologia, sendo sendo desumana a conduta do ente público em negar o tratamento indicado pelo médico que assiste a demandante. Pode passar. A correção. Na decisão interlocutória e de tal, foi concedido prazo de 30 dias para o réu cumpri-la. Veja, coesão, né? Cumpri-la. Eu transformei a decisão em a, o pronome oblíquo a, cumpri-la. Assim, tendo ele da decisão, tomado ciência em tal data, seu prazo esgotou-se em tanto. Dessa forma, há mais de 30 dias, o réu descumpre a obrigação de fornecer a medicação da qual necessita a autora para controlar sua patologia. Pronto. Entendeu? Tem vários recursos aí de coesão textual, certo? Pode passar. Concisão é ser objetivo e direto ao ponto. É o texto que consegue transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavra. Claro que a gente não deve sacrificar os pensamentos relevantes, as informações relevantes do texto, mas a gente não deve se preocupar se ele está enxuto, tá? Pode passar. Bom, continuando, né? A gente não deve se preocupar com o texto enxuto, né? Porque ele está curto, mas também não podemos sonegar as informações. O que a gente precisa colocar de importante, a gente precisa colocar, certo? Pode passar. E como redigir um texto conciso? Trabalhar a síntese, evitar redundância, evitar repetição de ideias, escrever da forma mais objetiva possível. Por exemplo, às vezes eu vejo no texto uma tentativa de encher linguiça e de aumentar a ideia. Por exemplo, proceder à realização do pagamento. Proceder ao pagamento ou pagar. Entendeu? Não precisa disso tudo. Eu sinto que as pessoas tentam estender essa ideia. Elimine advérbios e adjetivos em excesso. Tá? O nosso texto é uma prosa. Ela é objetiva. A gente não precisa ficar adjetivando, nem colocando muito advérbio, né? Assim, cabe perfeitamente o deferimento disso. Não precisa, tá? O seu argumento é o suficiente. Você não precisa adjetivar, não precisa colocar advérbio, tá? Não tente encher linguiça porque o leitor percebe. Não seja prolixo porque isso cansa, né? E em vez das locuções verbais, prefira um único verbo. A ideia, vou ver, verei. Como eu falei, vai proceder à realização do pagamento. Não, vai pagar. Ou vai proceder ao pagamento, no máximo, tá? Pode passar. Não faça digressões desnecessárias, não viaje desnecessariamente. Evite de todo jeito as repetições. Às vezes eu vejo texto com muita repetição de ideia. Para você dar ênfase, existem essas técnicas. Abre o parágrafo com um tópico frasal, coloca logo as informações importantes no começo do texto, tá? Para você
casou em tal data, separou, tem 2 filhos, esse é o patrimônio, desejo o divórcio, tá? E aí, o que vier depois de informação extra, você coloca depois do que você já colocou de importante, tá? Porque ali você já aprendeu a atenção do interlocutor, e ali você pode já trazer as outras informações. Prefiro o adjetivo, a locução adjetiva, né? Livro de direito, livro jurídico, pessoa sem educação, pessoa mal educada, perímetro da cidade, perímetro urbano, tá? Pode passar. Decisão tomada no âmbito do STF. Decisão do STF. Lei de alcance federal. Lei federal. Bens que não podem ser alienados. Bens inalienáveis. Exclua além disso, acrescente, vai direto ao ponto. Como é ser disso, como é sabido, direto. Causar modificações. Modificar, tá? Pode passar. Vejam só isso aqui. Com a entrada em vigência, eu coloquei o SIC aí porque, né, com a entrada em vigor do NCPC, gente, eu detesto tudo que vem NCPC ou CPC 2015. Primeiro, ele não é mais novo, né, vai fazer 10 anos. Segundo, CPC, só existe ele, só existe esse CPC. Então, é só esse CPC, a gente não está falando de outro CPC, tá? Ou como denominam alguns doutrinadores, CPC 2015, temos dentre uma de suas inovações legislativas o Instituto da Tutela de Urgência. Você abriu o tópico lá, da tutela de urgência. Aí você vem com isso aqui, não. Aí, odiernamente, lá vem, palavra rebuscada. Odiernamente é atualmente, né? Pode falar tranquilamente. Para que esse adjetivo, esse advérbio aí? Não tem necessidade, né? Em tutela satisfativa de urgência e conservativa em sede dos novés procedimentos de urgência tutelar. Isso tudo porque ele vai pedir a tutela de urgência. Como é que vocês corrigiriam isso? Tirando tudo isso, né? Da tutela de urgência. Estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a, a probabilidade do direito, que consiste em estar comprovada por meio dos documentos tais, tais e tais, e o período da demora, em virtude da tal, 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 tal. Pronto. É isso. A tutela de urgência, você tem que demonstrar só os requisitos. Você não precisa falar como é o novo CPC, como também ele é chamado, o que ele trouxe de novidade. Vai direto ao ponto, entendeu? Pode passar. Isso aí, como eu corrigiria, eu tiraria tudo. Pode passar. Agora vejam só. Não, volta. Vejam esse trecho. Quando do julgamento do mandado de segurança não foram apreciadas as questões fáticas suscitadas em sede de defesa. Eu detesto esse negócio em sede de. Não existe. Em sede de não. Na defesa, né? Na defesa. Por parte do ora agravante, especialmente sobre o porquê das justificativas apresentadas pela administração pública não seriam aptas a afastar o dever de nomeação. Por isso, o agravante utilizou os embargos de declaração para que o tribunal suprisse as omissões verificadas, porém o tribunal de origem considerou que não houve qualquer omissão, numa fundamentação padrão, aquela que serve para qualquer caso. Fundamentação padrão é isso, né? Ele repetiu a ideia, ele disse a mesma coisa, né? Basta ver a ementa do acórdão. Pode passar. E aí, como ficaria? No julgamento do mandado de segurança, os fatos suscitados pelo agravante não foram apreciados, especialmente sobre o porquê de as ver. Lembra que eu falei que o sujeito não pode vir preposicionado, não pode pregar essa preposição no artigo, então, sobre o porquê de as justificativas apresentadas pela administração não serem aptas a afastar o dever de nomeação. Sendo assim, o agravante interpôs embargos de declaração para que o tribunal suprisse as omissões apontadas. No entanto, ele considerou que não houve omissão, apesar de utilizar uma fundamentação padrão aplicável a qualquer caso, conforme se verifica na ementa do acórdão. Podia tirar esse aplicável a qualquer caso, tá? Pode passar. Na verdade, volta. Vejam, eu dividi, né, entre 3 períodos, porque o outro estava corrido. Eu diminuí, eu fui direta, né? O que é que aconteceu? Os fatos citados pela agravante não foram apreciados. O que é que ele fez? Interpôs
o embargo da declaração. Mas aí, finalmente, o tribunal não achou que teve. Só que ele fez uma petição modelão, ele trouxe ele fez justificativa padrão. Aí é por isso que eu vou contestar essa decisão. Pode passar. Concisão, na verdade, é coesão e coerência. Coesão e coerência, tá? São atributos do texto ligados à conexão harmônica das ideias. As frases, as orações, os períodos, os parágrafos, eles não podem ficar soltos no texto, eles precisam estar interligados numa sequência lógica, né? A coerência é aquilo, é tudo que eu venho trazendo, o sentido, o encadeamento da ideia anterior com as que eu vou trazendo e a progressão do texto, tá? E a coerência é ele fazer sentido internamente, não ser nenhuma loucura o que eu estou falando, e externamente, tá? Assim, o Manual de Redação da Presidência da República faz referência à substituição, à elipse, ao conjunto de mecanismos que estabelecem a coesão e a coerência. Pode passar. Coerência é uma qualidade intrínseca ao texto relacionada à sua continuidade e à unidade de sentido, sobretudo unidade de sentido. É a relação semântica das ideias que precisam estar interligadas de forma lógica, tá? Pode passar. Porque senão a petição é inepta. E são dois tipos de coesão, a coesão referencial e a coesão sequencial. A referencial é essa, que eu retomo as ideias que já foram passadas, tá? É uma relação do texto. Eu faço remissão a algum termo referente. E a sequencial é a progressão do texto. É a que impulsiona o texto para frente, que faz que o texto saia do lugar. Pode passar. Que eu não fique rodando em torno da mesma ideia, na ladainha que eu falei, né? Então, quais são os mecanismos de coesão? O uso de pronomes pessoais no caso reto, os pronomes pessoais oblíquos, os átomos, como eu falei ali, né? Da decisão para cumpri-la, remete à decisão. Os pronomes demonstrativos, esse, essa, tal, semelhante, uso de sinonímia, hiperonímia, hiponímia e uso de elipse. Pode passar. Elipse é a omissão de uma palavra que pode ser subentendida pelo contexto. Azígma também é uma opção, já que é a omissão de uma palavra que já foi mencionada, tá? O uso de pronomes relativos, que, o qual, as quais, o uso de pronomes oblíquos, como eu falei, ou a, os, as, me, tc, nos, vos, lhes. Tá? Vejam, procurei a última decisão sobre o assunto, porém não a encontrei. Eu não falo, porém não encontrei a decisão, que eu já falei antes. Então, eu retomo por meio do pronome oblíquo átono, o a, porém não a encontrei. Pode passar. Expressões de coesão, para você abrir parágrafos. Ademais, outro sim, desse modo, por outro lado, nesse sentido, nessa senda, de modo semelhante, ante o exposto, tá? Pode passar. Veja o caso de substituição por pronome pessoal do caso reto. Em outros países, técnicas decisórias alternativas foram empregadas para a solução de grave e massificada afronta a direitos fundamentais. Vejam, vou chamar atenção aqui por causa desse A aqui. Esse A é só preposição, ele não tem crase, não ocorreu crase aqui. Você afronta alguma coisa, né? Massificada afronta a alguma coisa. A direitos. Veio aí de forma genérica, qualquer um, tá? Então, esse A é só preposição. Agora, se eu falasse aos direitos, ou eu poderia falar as garantias fundamentais. Aí, se eu falasse as garantias fundamentais, aí o plural é porque tem o artigo definido. Se tem o artigo definido junto com a preposição, crase. Aqui não. Ainda que eu substituísse por a frota a garantias, estaria também no sentido genérico, aí indeterminado. Esse a é só preposição, não ocorre crase, tá? Eu falei aqui, técnicas decisórias alternativas. Nos Estados Unidos, por exemplo, elas foram usadas na tentativa, as técnicas decisórias alternativas, tá? Essa é a DPF 347, aquela do estado de coisas inconstitucional. Pode passar. Substituir o pronome demonstrativo por palavra genérica.
habeas corpus coletivo impetrado a favor de todas as pessoas privadas de liberdade na província de Buenos Aires que estavam detidas em estabelecimentos policiais superlotados. No julgamento, a Corte Suprema do país, depois de reconhecer a inconstitucionalidade de tal situação. Qual situação? Essa aí, né? Delas estarem detidas em estabelecimentos superlotados. Tal. É um pronome demonstrativo com uma palavra genérica. Situação. Eu faço essa retomada, tá? Pode passar, sem repetir. Não, volta. Nesse caso, não foi pronome demonstrativo, palavra genérica, tá? Dentre as afrontas, vale destacar as de natureza administrativa. Aquelas, então, isso é pronome demonstrativo, tá? Retomou afrontas. Daí porque, embora em regra não seja papel judiciário, envolver-se na formulação e implementação de políticas públicas, sendo estas pronome demonstrativo, que retoma formulação e implementação de políticas públicas, tá? Na verdade, é políticas públicas. Retoma política pública. Sendo estas, por excesso, se justifica quando estas, por excesso ou deficiência, resultarem em graves lesões a direito, especialmente ao vulnerável, se justifica a intervenção jurisdicional. Pronto. Retomei aqui políticas públicas, tá? Pode passar. Tá acabando, pessoal. Segura aí. Substituído por pronome relativo. O quadro é do amplo conhecimento das autoridades públicas e da sociedade. A Câmara dos Deputados promoveu a CPI do sistema carcerário, cujo corajoso relatório, lembra? O relatório é da CPI do sistema, tá? Tem uma ideia de posse. Então, o relatório é da CPI. Agora, concorda com o termo referido, tá? Corajoso. Com o termo seguinte. O CNJ realiza mutirões carcerários em presídios de todas as unidades da federação e divulga os respectivos relatórios que oferecem um diagnóstico claro. Quem oferece? Os relatórios, tá? Pode passar. Sinonímia, hiperonímia e hiponímia. Sinonímia é usar palavras de sentido aproximado, tá? Hiperonímia é usar uma palavra, trocar uma palavra por outra mais abrangente. Se eu falo a Defensoria Pública da Nanã, tal instituição, a instituição, eu estou me referindo à Defensoria Pública. E hiponímia é o inverso, né? Eu troco uma palavra genérica por uma mais específica. Então, além da gravíssima e generalizada ofensa aos direitos mais básicos dos presos, as mazelas do sistema carcerário brasileiro comprometem também a segurança, a ofensa de direito às mazelas do sistema carcerário, porque essa DPF, ela trouxe violações de direitos fundamentais, violações de direitos humanos, ofensa aos direitos mais básicos, as mazelas do sistema carcerário, ele foi substituindo por palavras e expressões de sentido aproximado, tá? A jurisdição constitucional sul-africana tem também se miscuído no campo da formulação de políticas públicas em casos envolvendo graves violações de direitos humanos. Ele precisa reformular, né? Na Argentina também houve a adoção de técnica similar, em caso atinente, técnica similar, novamente, tá? Ele traz expressões genéricas, atinente aos direitos fundamentais dos presos, ofensas aos direitos mais básicos dos presos, mazelas dos tempos carcerários, grave violações de direitos humanos. E assim ele foi escrevendo, porque ele não pode ficar repetindo a mesma coisa. Pode passar. Elipse Zilpa impôs diversas medidas imediatas, mas também impôs a elaboração. Tá? Ele omitiu porque essa palavra pode ser subentendida, porque ela já foi mencionada. Pode passar. Queísmo é um problema de coesão. Muitos queis é problema de coesão, porque você tem que usar outros, você tem que lançar a mão de outras coisas. Vejam aí. Observe que as normas legais não exigem que os requerentes da assistência jurídica judiciária sejam miseráveis para fins de sua concessão, bastando que comprovem a insuficiência de recursos para custear o processo ou, como reza a norma constitucional, que não estão em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo próprio de sua família. Pronto, 4, né? Pode passar. Observe-se que as normas legais não exigem a miserabilidade dos requerentes como requisito para a concessão da assistência judiciária. Ponto e vírgula. Basta a comprovação da insuficiência de recursos ou de condições para custear o processo sem prejuízo próprio ou de sua família.
Só tem um quê? De 4 eu deixei um, certo? Deu para perceber como a gente fez isso? Volta. Não exigem que os requerentes, tá? Aí passa. Não exigem a miserabilidade dos requerentes. Tá, eu não poderia dizer, como ele disse, né? Não exigem que os requerentes estejam em situação de vulnerabilidade. Não, miserável. Não exigem a miserabilidade, tá? Pode passar, a gente terminou. Ah, não. Objetividade. É ser direto, específico e objetivo, sem subjetividades. Por isso, sem muita adjetivação, sem muito advérbio, tá? E é uma qualidade do texto que está ligada à concisão e à clareza. Pode passar. E aí você precisa evitar o arrodeio, a repetição de ideias. Pode voltar para mim. Parar de compartilhar. Chegou uma dúvida aqui. Qual é a minha opinião sobre a impessoalidade na redação dos textos redigidos pela DPE? Também trata-se de um requisito do manual de redação. Nos enviou, verificamos. Eu prefiro usar a impessoalidade. Como eu disse, esse é um texto objetivo, sem subjetivismo, e a gente usa, a gente não se refere, como a gente aprendeu na redação, né? A gente não se refere a gente. Então, verifica ou não, verifica-se, nota-se, percebe-se, nos enviou ou não, coloca logo isso foi enviado, tá? É melhor impessoalizar, realmente é melhor impessoalizar. A minha opinião é essa. Pessoalidade. Não, olha, tudo que a gente fala aqui é para melhorar o texto. Claro que algumas coisas vão passar. Eu prefiro não escrever dessa forma, né? Existem formas de você limpar essa pessoalidade do texto e tirá-la. O que importa é que o texto esteja bem escrito. Eu não gosto da pessoalidade, não cabe no tipo de texto que a gente redige, tá? Ele é um texto argumentativo, dissertativo argumentativo, igual à redação do Enem. Ah, eu tô falando Enem porque eu acho que as pessoas são mais novas que eu, elas fizeram mais Enem. É um texto dissertativo argumentativo. E o texto dissertativo argumentativo é isso, é o argumento, tá? Você não toca ninguém pela subjetividade, é pelo argumento. E o argumento é objetivo, tá? José Luiz, isso. É isso que eu espero, porque a gente seja objetivo, direto, corrija o texto e consiga passar a ideia de forma tranquila. Do mesmo jeito que você fala, mas respeitando as regras de, de português, tá? Sem encher linguiça. Sem encher linguiça. Pensando, para que eu quero esse texto? O que é que eu estou escrevendo aqui? Qual é o meu objetivo? E aí eu encadear as ideias a partir disso. E tem ali o tópico frasal, que é a abertura do seu parágrafo, e a ideia principal deve vir nele. Porque a pessoa, quando passa de um parágrafo para outro, ela dá aquele respiro, né? E quando ela vai começar, ela absorve aquela, aquela ideia primeiro, entendeu? E aí o resto vai justificando, mas você já captou a ideia dele, já captou a atenção dele, certo? Vocês têm alguma dúvida? Muito obrigada, pessoal, pela presença de todos. Chamem seus colegas, para a gente trocar essas ideias, e as aulas vão ficar gravadas, e aí vocês passam para as outras pessoas também, porque otimiza o trabalho de todo mundo, tá? Mas temos aula na próxima semana também, certo? Muito obrigada pela presença de todos. Eu, eu acho que vem no e-mail, Thaís, as aulas, né? Eu acho que estão enviando por e-mail. E o material também, tá? Agradeço a todos pela presença, pela atenção. Eu gosto muito desse espaço. Espero ter ajudado, tá?
Até a próxima semana. Um abraço a todos, boa tarde, bom trabalho.